que São Vicente? Por que não chegaram em Salvador, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Fortaleza? E eu vou te contar por quê. Porque naquela época, o artigo mais luxuoso que existe numa colonização era água. Por incrível que pareça, São Vicente tem hoje ainda 15 rios e 6 córregos. Então é uma cidade que em 1500 tinha 21 fontes de água potável. Você tem noção do que é isso? Numa época em que a água era um artigo naturalmente luxuoso, porque vinha no mar, chegava aqui, eles queriam abastecer as naus, os navios, eles queriam plantar. Tanto que Martim Afonso, quando chegou, trouxe o gado, trouxe os primeiros pássaros, as primeiras galinhas, porque não tinha galinha, não tinha gado, não tinha boi, não tinha vaca. Estabeleceu o plantio da cana-de-açúcar, que vieram dos Açores e da África. O café, que chegou bem depois e tornou a primeira cultura brasileira. É um pouco assim, por onde o Brasil começou. E, na verdade, o Brasil começou em várias frentes, né? O conceito de Brasil, pela lógica do europeu que chegou, é um conceito de Brasil pelos indígenas que já estavam. Então, a lógica de descobrimento é, inclusive, um tema em disputa, né? Um tema que a gente busca, inclusive, até tratar nas nossas encenações agora, que antes eram muito focadas somente no olhar do português, eu diria. Hoje a gente já tenta trazer mais isso aqui. Será que não tem que olhar também da perspectiva do indígena, né? Escravizado e tudo mais? Então a gente vai tentando fazer um pouco essa brincadeira com a contagem da história pela ótica de quem conta. Mas eu sinto que a gente conta mal a nossa história e eu sinto que o Brasil conta mal a nossa história. Falta um pouco de Brasil reconhecendo esse protagonismo de São Vicente para a história dele. Isso é um sentimento que tenho e comecei um pouco essa trilha. A gente tem, por exemplo, tramitando hoje no Congresso Nacional uma legislação da deputada Renata Abreu que busca fazer com que São Vicente seja a capital simbólica do Brasil todo dia 22 de janeiro. Mas a gente aqui, quanto vicentino, a gente narra essa história todo ano no dia 22 de janeiro, né? Da chegada do Martim Afonso, primeira Câmara das Américas foi aqui, primeiro porto, o porto principal de chegada e saída, na época era aqui no Japuí. Então, assim, a gente tem muitas histórias, né? As pessoas, veja, todo mundo puxa a sardinha para o seu, mas quando a gente pesquisar lá, a primeira cidade no Brasil a completar 500 anos vai ser a cidade de São Vicente. Mas aqui nós tivemos os Ornô de Moura, tivemos famílias tradicionalíssimas que têm o berço da cidade, né? Essa poltrona, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, foi a poltrona onde se sentou por 8 vezes a princesa Isabel, em todas elas que elas veio a São Vicente. Desde adolescente, quando ela veio pela primeira vez ainda como princesa, e ela foi, mesmo depois como princesa imperial, depois como regente, ela se sentou exatamente nessa poltrona. Portanto, nós estamos vivenciando um momento histórico, num espaço histórico, com uma composição histórica absolutamente gigantesca e que muito nos orgulha, porque ninguém tira de São Vicente o título da primeira. Ela realmente foi a primeira. Nós estamos na mais antiga casa, na segunda mais antiga casa de São Vicente, da primeira cidade, primeira vila, cidade monumento da história pátria, célula máter da nacionalidade. Esta é a segunda casa, construída em 1890. Existe nesta mesma propriedade uma casa mais antiga, que está aqui atrás, anexa, de 1850. Ambas em perfeito estado de conservação, e é uma casa que foi uma grande referência histórica, porque moraram muitas pessoas importantes. O primeiro morador foi seu próprio construtor, o Charles Helwig, um alemão bem-sucedido, que ofereceu a sua filha, Hildegard Georgina, como na mão do barão, então, Gustav Kurt von Pritzelwitz, que foi o barão alemão, que veio para cá, para o Brasil, neto do Marechal Pritzelwitz. Existem alguns que dizem que ele não era nobre, ele era nobre, ele realmente barão, e depois tornou-se barão do café, porque ele veio para o Brasil, evidentemente, para viver, vivenciar e trocar experiências e ganhar dinheiro. Quando chegou aqui, ele foi para um escritório de café chamado Theodor Willi, que depois ele acabou comprando. Ele comprou várias fazendas de café no interior, uma delas em Limeira, para onde ele se isolou depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ele era tão alemão e tão brasileiro ao mesmo tempo que ele aprendeu a falar português na Alemanha. Ele, curiosamente, foi tirado desta casa porque naquela época não existia celular nem WhatsApp, era rádio amador.
E ele tinha um rádio amador, onde hoje estão o Grupo Escoteiros do Ar de São Vicente, na mesma propriedade, só que na parte dos fundos. E lá encontraram um rádio amador e imaginaram que ele era um espião alemão, já que ele lia em português e falava alemão com fluência, então o confinaram em uma das suas fazendas em Limeira, interior de São Paulo, e ele nunca mais voltou. Ela é muito aliada à cultura, ela é muito ligada a desenvolvimento econômico e também à Secretaria de Esporte, porque o turismo ele tem uma capilaridade muito grande, né? Quando a gente fala de turismo, a gente tem um impacto ali direto do turista que vem para hotel e restaurante, que é o que fica mais óbvio do que ele usa, mas a gente tem o impacto em até 52 setores da economia que às vezes a gente não vê, porque o turista, tal qual o cidadão, ele também usa a farmácia, ele usa o supermercado, ele usa o posto de gasolina. Então o dinheiro que o turista gasta na cidade, ele acaba gerando um ciclo enorme dentro da economia, né? E quando a gente fala da cultura, a gente tem essa parceria muito forte, porque o turismo cultural e histórico também aqui é muito representativo. Com a recuperação desses espaços que a gente está tendo hoje no projeto São Vicente de Cara Nova, da Biquinha, da 22 de Janeiro, do Mercado Público, Vila de São Vicente, todo esse planejamento que a gente tem, que começou aqui, inclusive, na Praia do Gonzaguinha, com a construção dos piers, né, a criação desses novos atrativos turísticos. Então, a gente tem uma interface muito grande e uma parceria, inclusive, esse ano, a gente está lá no Concais, no terminal de passageiros, com o stand promovendo São Vicente, em parceria com a Secretaria da Cultura, nós promovemos a cidade e eles colocaram os personagens históricos, Martim Afonso e Ana Pimentel, para abordar os turistas lá, e acabou gerando um impacto muito grande de turistas, especialmente estrangeiros aqui em São Vicente. Então, uma vez que a gente começa fazendo eventos, a gente é apenas um grupo de pessoas, artistas, um movimento fazendo eventos. Quando isso começa a acessar uma rede, onde a gente tem outros artistas, fazedores culturais, a gente tem o poder público vindo na sessão do uso do espaço público, a gente começa a criar outros agentes. Então, existe um momento, a gente está desde 2022, estava desde 2022 nessa busca de se tornar um ponto de cultura, mas por conta de tudo que aconteceu, o Cultura Viva foi retomado apenas na PENAB, e aí a gente conseguiu, através de um edital da PENAB, que era por Cultura Viva, ser certificado quanto ponto de cultura, e aí, inclusive, recebeu uma premiação no valor, que foi reinvestido aqui. Mas o processo de ser um ponto de cultura, o que é um ponto de cultura, né? É um coletivo que pode ser com ou não CNPJ, mas de pessoas que fazem ações continuadas, e é isso que o Sardinhada é. Então, a gente foi fazendo ações continuadas, saiu do só evento, então a gente tem oficina formativa, a gente abre espaço para lançamento de livro, oficinas práticas, tem exposição, então você está vendo aqui, tem exposição de vários artistas, essa exposição ela muda de evento para evento, a gente faz um fomento direto a essa rede, e aí por isso, né, a gente vira o ponto de cultura. Ser prefeito de uma cidade é estar 24 horas à disposição para receber demandas e tentar encontrar solução, muitas vezes aonde não existe um caminho para a solução. E aí você cria, encontra, acha uma oportunidade, ou às vezes não acha, ou às vezes explica que talvez demore um pouco mais do que imaginava. E aqui é realmente mais complexo, né? Porque a nossa cidade ela é uma das mais pobres do Brasil, se eu partir da perspectiva de receita per capita. Quanto eu tenho de dinheiro para gastar dividido pelas pessoas que moram aqui. Você vê, nós somos a 86ª maior do Brasil em população, e quando eu falo em receita por habitante, eu sou o 5.035 de 5.570 municípios. E todo mundo faz exatamente essa cara quando eu falo esse número, porque é meio assim, mas como assim? Uma das 100 maiores cidades do Brasil, quando você divide a receita que ela tem por habitante, vai parar nas últimas páginas. É exatamente isso. O Brasil é desigual em várias frentes. O Brasil é desigual na questão de gênero, na questão racial, na questão social, na questão econômica, mas o Brasil também é desigual na distribuição de recursos para municípios. E isso acaba criando essas distorções. Cidades muito ricas, cidades muito pobres. Então, você imaginava que seria tão difícil? Eu sabia que era difícil, mas cada dia aqui dentro eu ainda não me acostumo com o tamanho da dificuldade. Mas eu gosto disso. Então a gente segue firme. E é uma cidade que tem muitas pessoas dependentes do serviço público. Então, eu tenho menos dinheiro e muita gente para cuidar. Isso é um problema de Brasil, porque eu não estou sozinho nessa.
Assim como eu, tem vários outros municípios no Brasil numa situação de calamidade como essa. E isso é difícil de explicar para fora, muitas vezes. Mas esse é um desafio concreto, que é a falta de dinheiro para prover política pública no tamanho que precisa, porque temos menos que os outros. E um desafio abstrato, está conectado a ele, é um sentimento de orgulho e pertencimento que a todo instante, eu diria que existe quase que uma guerra cultural, onde a gente precisa se afirmar para que as pessoas deixem de achar que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Para que as pessoas deixem de viver na expectativa que a vida do outro é melhor que a tua. É claro que temos problemas e todas as cidades têm problemas. Os nossos são causados por uma falta de dinheiro histórica, muitas dívidas, gestões complexas, mas por uma falta de dinheiro muito clara. E isso cria, ao meu ver, um sentimento de as pessoas se sentirem menores do que são. Não são. É uma terra de gente trabalhadora, que luta todo dia, que sai de casa, que pega ônibus, que, sabe, faz o possível e o impossível para dar o melhor para o seu filho. E às vezes o meu sentimento é que a gente tem uma guerra cultural para enfrentar, porque as pessoas elas se diminuem achando que a vida do outro é o melhor, mas só existe a nossa vida. Cada um tem a sua, então ela tem que ser boa. Então eu acho que a gente precisa a todo instante reafirmar essa parte de orgulho e pertencimento. Isso não é tarefa fácil. Mas aí veja, uma cidade que não conseguiu há décadas cuidar do seu patrimônio, como vai criar pertencimento? Eu acho que a gente recuperar alguns espaços, né, porque é uma cidade que tem muita dificuldade de recursos para investimento. Investimento no turismo, a gente conta muito com um recurso do governo do estado, que é o DAD Tour, e quando o DAD, em algum ano, ele não é repassado para a prefeitura, isso quebra muito o nosso planejamento. E a gente tem uma série de equipamentos para recuperar, mas também para atualizar, porque eu acho que hoje em dia a demanda do público, do turista, é outra. Então não basta ser só, não, tá aqui, tá bonitinho. Não, o pessoal quer expor nas redes sociais, quer fazer a foto. Então todo projeto que você pensa, você tem que pensar com isso. Como é que isso vai aparecer? Como é que isso vai atrair as pessoas? Por que elas vêm para cá? Então a gente tem esse desafio de recuperar esses espaços e o estigma que São Vicente ficou por muitos anos, né, as próprias pessoas da cidade não terem esse cuidado com a cidade. Eu acho que precisa ter esse senso de pertencimento, recuperar essa autoestima, para que as pessoas não saiam por aí falando de São Vicente como se fosse uma cidade de segunda classe. A gente está numa região muito conurbada aqui na Baixada Santista. Você passa pela cidade, você não sabe nem o que começou, o que acabou, onde você está. Já tem pessoas que vêm para cá achando que estão no teleférico do Guarujá, como eu já escutei. E para a gente, na verdade, pouco importa, desde que a pessoa esteja gastando dinheiro na minha cidade. A gente precisa trabalhar melhor a região também. Isso eu acho que é um desafio muito grande, a gente baixar as nossas fronteiras e se trabalhar como uma grande região turística, porque daí cada cidade tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, e a gente pode fazer um grande roteiro complementar com vários tipos de experiências e o turista ter motivo para ficar por aqui muito mais tempo. Então, dessa feira a gente não participa não, né? Que a gente tem essa dificuldade também das pessoas irem, né, para a cidade, né? Que passamos por muitas dificuldades e as mulheres principalmente passavam muito desrespeito, né? Então isso a gente elas mesmas acabam criando também esse trauma, né, de querer ir para a cidade, né? Então a gente mais recebe os visitantes para vender o artesanato do que a gente levar, né, para a cidade, né? Claro que em alguns momentos a gente sai também, leva as crianças, faz apresentações culturais também, né? Mas a gente recebe mais os visitantes na aldeia mesmo. Bom, hoje, infelizmente, a maioria das comunidades indígenas se encontra próximo às cidades, né? Só lá para a Amazônia e outros locais mais longe é que tem comunidades longe das cidades. Acho que a maioria das aldeias, principalmente aqui no estado de São Paulo, se encontra próxima à cidade, né? Para algumas coisas traz benefício sim, porque a gente tem... Hoje em dia a gente já não... Como a gente mesmo sendo indígena, a gente dentro de um parque onde tem mato, onde pode ter caça, a gente não pode fazer isso, né? Temos que respeitar a lei e devido a isso a gente
precisa do dinheiro também, né? Então, para isso a gente faz o artesanato e quando a gente adquire um pouco do dinheiro, a gente precisa comprar as coisas, né? Do que a gente precisa. Então, a gente sai para a cidade mesmo e compra o que precisa para as famílias, né? Tem várias preocupações também, porque a cidade cada vez mais avança, enquanto as comunidades ou o local onde as comunidades indígenas se encontram vai diminuindo o espaço, né? Então, muitas vezes é isso que acontece. Isso preocupa bastante, né? Olha, eu acho que existe uma preocupação, sim, mas por conta da importância que nós temos hoje diante das mudanças globais, né, dos extremos de eventos climáticos extremos, e que isso se reverte economicamente. Então, hoje não há dúvida que conservar, você gera mais riqueza, é mais barato e você melhora a qualidade de vida da população. Então, é uma consequência econômica da conservação, mas a legislação ela existe. O problema maior é a fiscalização. Essa realmente ela é quase inexistente. Então, e se eu tivesse que apontar um problema, né, na conservação aqui tendo São Vicente ou a Baixada Santista em relação à Mata Atlântica, né, que a necessidade de conservação é a fiscalização, que ela deixa muito a desejar. Sozinho ninguém faz nada. Então, assim, por incrível que pareça, né, trabalhos, né, se você vê as iniciativas que deram muito sucesso em qualquer cidade que você olhar, seja, né, uma grande metrópole, São Paulo tem vários exemplos, né, tem Nova York, tem os Emirados Árabes também com alguns exemplos negativos, mas positivos, ou aquela cidadezinha pequenininha que está lá no interior de algum estado, que é um brinco, que é tudo belezinha. Mas o sucesso não foi sozinho, né? A prefeitura sozinha não dá conta, a universidade sozinha não dá conta, né? Só a sociedade civil sozinha não dá conta, né? Então, quando há sinergia desses atores, então aí sim, né, a melhora ela é mais exponencial, né? Eu não tenho dúvida disso. Então a gente precisa, né, somar esforços em trabalhar em conjunto. Aí quando você tem 1 mais 1 ali, não é 2, né? É exponencial, o resultado fica muito melhor. Essa própria orla aqui na minha adolescência foi muito frequentada por mim. Muita gente vai se lembrar, mas a gente tinha umas muretas aqui também, né? Vinha toda uma galera aqui à noite, ficava aqui sentado, era o point da cidade, era aqui. Então eu tenho assim, vir para a praia com os meus amigos. Essa praia aqui no Gonzaguinha mesmo era a nossa favorita, porque como vocês podem ver é uma piscina, né? Ela não tem grandes ondas, então é uma praia segura, né? Para adolescentes de 13, 14 anos virem sozinhos. Então a gente vinha muito para cá. Eu tenho assim as melhores lembranças das minhas férias e uma coisa que era muito gostoso, que era brincar na rua. Que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais esse hábito, mas eu só voltava para dentro de casa quando meu avô vinha me puxar pela orelha, porque a gente podia ainda pegar a bicicleta, sair explorando por aí, brincar de taco na rua, que eu acho que é uma coisa que muita gente da minha geração vai lembrar. Né, me vem a lembrança aqui, em frente aqui à Praça Herói de 32, eu vindo muito essa praia aqui com a minha avó, né? E a minha avó sempre vinha, a gente ficava aqui nas pedras, né? Aqui é uma praia de mar calmo, então era um local que ela se sentia segura em trazer o netinho. Então fica essa lembrança aqui, justamente aqui dessa praia, do quanto que essa cidade é bonita e acolhedora. Lembro muito do meu avô, assim, né? Meu avô partiu cedo e era algo, assim, que era bastante marcante para mim. Eu no centro ali da cidade, minha mãe tem uma loja até hoje, então são mais de 40 anos de loja no centro comercial da cidade. Antes meu avô tinha, e eu lembro do meu avô na loja, sempre dando moedinha, guarda essa moedinha. E a criança, quando recebe uma primeira moedinha, fica encantada. E ele me deu um RG ali, daqueles RGs que vendiam na esquina, que era de time de futebol. E aí ele me deu um RG do Santos, que tinha a foto do Baleinha lá, do Baleião, lembro, um peixe lá. E eu andava com aquele RG na carteira, bolsa, para todo canto que eu ia. Então, isso é uma baita de uma lembrança de infância. Eu ali no centro comercial, meu avô, moedinha que eu guardava, o RG. E aí, tempos depois, virar prefeito da cidade, até no dia que a gente inaugurou, eu trouxe um pouco dessa lembrança
Foi meu avô que me introduziu a essa paixão por futebol, pelo Santos Futebol Clube, pelo Pelé, ouvindo as histórias que ele contava. E hoje um dos pontos turísticos que a gente inaugurou foi o primeiro ponto turístico que o Pelé recebeu pós-falecimento, que foi o Pier Pelé, que é um dos locais hoje mais visitados da cidade. As pessoas vão na Vila Belmiro e falam, onde é o Pier que eu quero conhecer? E o pessoal do Santos me contou. Então, eu acho que esse tipo de coisa marca e de alguma forma me ajudou a ajudar a cidade a ter, por exemplo, mais visitantes que vêm conhecer um ponto turístico super legal e diferenciado como esse. Para o nosso conhecimento, né, além do nosso Nyanderu, que é o criador de todo o universo, da vida no planeta, né, tem alguns protetores da mata, né? Por isso que os indígenas, quando entram para a floresta, ou vai para caçar, ou para pescar, ou para tirar alguma coisa da floresta, a gente nunca entra sem pedir permissão, né? Então a gente pede permissão, a gente acaba tendo 2, 3 dias de reza antes de ir para a floresta. Então isso demonstra respeito, né? Para que a gente possa trazer o benefício que buscamos ali, né? Que a gente possa não ter dificuldade e não ser atacado por algum tipo de animal, como animais peçonhentos, essas coisas, né? Então a gente acredita muito no espírito, né, da floresta. Então eles acabam protegendo para quem acredita na força deles, né? Daqui a 10 anos eu gostaria de ver os pontos de cultura já estabelecidos com seus espaços próprios. Essa, para mim, é a base. Uma vez que um ponto de cultura está estabelecido e ele consegue ser sustentado pelas suas ações, não ter que pagar aluguel, não ter que toda essa loucura que a gente tem aqui, inclusive, esse espaço ele é gerido e pago por nós também. Então não tem nenhum valor que vem do Ministério, que vem da Secretaria de Educação, ou da Secretaria de Cultura, não tem nenhum valor que vem para a gente. Nós pagamos o aluguel. Então a gente paga o aluguel da sala de música, paga o aluguel, tudo que você está vendo aqui é tudo nosso, porque sai do nosso bolso. Daqui a 10 anos eu espero que São Vicente tenha minimamente estabelecido os pontos de cultura hoje existentes em sedes próprias, porque o ponto de cultura ele é um braço dentro do poder público, ele é um agente de cultura viva. Essa é a base. E que a gente não seja uma cultura de edital, uma cultura de credenciamento, uma cidade que... Turismo é maravilhoso a gente tenha turismo, mas que seja um turismo, de fato, voltado assim, para a cultura, para os fazedores que estão aqui, sabe? O envolvimento, né, da sociedade, especialmente do setor público, né, em respeito à necessidade de conservação, né, e que o lucro, né, ele tivesse ali um limite até certo ponto, onde quando a conservação está sob ameaça ou a poluição está fazendo uma pressão maior, né, que tanto os nossos biólogos quanto a sociedade conseguissem enxergar aquilo que o lucro não está acima de tudo. É importante, né? A gente vive numa sociedade que, né, a economia ela gira em torno do dinheiro, do recurso, né, de fazer renda, mas que isso tivesse um limite, né? Então que os nossos alunos conseguissem de alguma forma ter uma voz que chegasse, né, nas pessoas que estão fazendo as leis, que fiscalizam, que vissem que existe um limite ali, né, para, enfim, seja para o lucro, seja para o que for, que é a conservação da natureza e o bem-estar das pessoas, né? Não dá para você ter ali, né, um ambiente extremamente luxuoso, com pessoas vivendo super bem, né, ao lado de um número muito maior de pessoas vivendo uma condição sobre-humana, né? Isso é muito complicado biologicamente, socialmente, difícil da gente entender, né? Então esse fica aqui o nosso sonho, né, que os nossos alunos são sementes que a gente lança aí, né, e que elas consigam encontrar um solo fértil para germinar e trabalharem de uma maneira muito melhor do que a gente trabalha aqui. Então esse é o legado do professor, né? Produzir sementes aí pronto, que a universidade pública no estado de São Paulo, mas no Brasil de maneira geral, é um patrimônio do povo brasileiro e que o povo brasileiro valorize e use, né? Ele enxerga a universidade como uma extensão, né, da sua vida e que usufrua disso da melhor maneira que ele puder, naquilo que a universidade possa entregar. A gente tem trabalhado essa questão da experiência na cidade.
não só você vir para a praia, mas você sabia que aqui você pode fazer um salto de paraglider? Você sabia que os mergulhos para a Laje de Santos saem de São Vicente? Que a gente tem 19 marinas e você pode ter uma experiência náutica incrível num dia? Que a gente tem grupos de canoagem e de stand-up que vão até o Parque Estadual Xixová-Japuí. A gente tem um parque estadual onde você tem trilhas incríveis, praias desertas, observação de aves, então uma série de outros atrativos que vão muito além da praia, sem contar com toda a referência histórica que a gente tem aqui de São Vicente, por ser a primeira cidade do Brasil e esse título ninguém tira. Mas o meu pé da terra, o lugar onde eu realmente amo é São Vicente, efetivamente. E eu estou aqui, engraçado, é uma cidade que me acolheu e ela tem uma característica muito especial, porque diz que quem toma água da biquinha nunca mais vai embora. E é uma grande verdade, porque é uma cidade de gente que tem um grande coração. Existia um ex-presidente, que eu não vou relatar o nome, que dizia que a verdade vos libertará. A cultura é exatamente essa verdade que liberta. Quando você tem conhecimento, quando você tem segurança do que é a sua vida, quando você entende que você não vem para essa vida só para comer, beber, dormir, trabalhar, porque tem uma hora que você começa a se questionar, falar, mas eu nasci para quê? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ficar no celular? Não, eu vim para essa vida para aprender. E a cultura justamente é essa forma de aprender. A hora que você evoluir o suficiente, Deus te chama, fala, vem, você já aprendeu, vamos para um outro plano, né? Então, o meu sonho é que esta cidade volte a ser rica culturalmente, que essa região da Baixada Paulista, que eu não digo Santista, Baixada Paulista, volte a ser rica culturalmente, não só por sua história pretérita, mas pelo que ela representa hoje em termos de economia, de respeito, de grandiosidade. Que esse estado de São Paulo não seja apenas o maior produtor de café e de cana-de-açúcar, mas que seja um grande produtor de riqueza cultural, de grandes escritores que aqui nasceram, de grandes pintores, poetas, músicos, musicistas, compositores. Eu posso ficar aqui elencando horas. E que esse Brasil não seja o Brasil das trevas, porque a cultura te ilumina.